Está começando o podcast Tal Pai, Tal Filho, Negócio na Internet. O seu podcast de capacitação, bem-estar e empreendedorismo, com Marcelo Medeiros e Marcelo Failaz. Sua carreira profissional no marketing digital. Eu sou Marcelo Failaz e em nosso segundo podcast vamos falar de carreira profissional e inaugurar o nosso quadro de entrevistas. Vamos receber a R2 Estilo Laico. Olá pessoal, aqui é Marcelo Medeiros. Fala Marcelo. Fala galera! Fala Renatão. Grande dupla, satisfação estar com vocês aqui também. Marcelo Medeiros, Failaz, Tal Pai, Tal Filho. Poxa, muito bom. Tudo bem, Renata? Tudo tranquilo, não poderia estar me sentindo melhor aqui com vocês. Que bom estar com vocês aqui em nossa primeira entrevista. Renata, fique à vontade para se apresentar, falar com o pessoal. Olá, tudo bem? Nós somos o R2 Estilo Laico. Eu sou o Renato e eu já gostaria de agradecer a oportunidade que o núcleo MMC Tal Pai, Tal Filho nos deu da gente estar aqui compartilhando com você as nossas experiências, né, Renata? Olá, sou Renata Larissa, do R2 Negócios na Internet, Empreendedorismo a seu alcance. E assim, juntamente com meu pai, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui e de compartilhar a nossa experiência com você. Ô Renata, nesse trabalho da R2 Estilo Laico, o que você tem a dizer sobre o seu pai? Hoje eu acompanho meu pai e vejo que ele é um exemplo de pessoa, né? Ele é um herói. Eu gosto de falar que ele é um herói. Renata, nós sabemos que a R2 Negócio na Internet é o nome que impulsiona a R2 Estilo Laico, que é a empresa que você e seu pai criaram. Agora me fala um pouquinho da R2 Estilo Laico. A R2 Estilo Laico é uma empresa que tem um foco no empreendedorismo, com uma abordagem simplificada para iniciantes. Além disso, damos dicas de beleza e educação financeira, prestando um serviço de utilidade pública. A nossa empresa se chama R2 Estilo Laico, o que significa que o estilo de cada pessoa deve ser preservado, além do que mesclamos a experiência com a juventude. Renata, agora me fala de você e do seu pai. Eu, Renata Larissa, sou formada em maquiagem e estética. Já faço um trabalho na rede social como digital influencer no Instagram. E também sou responsável pela parte de mídia social, que faz a promoção da nossa empresa na mídia de modo geral. Meu pai, Renato, tem curso de educação financeira, incluindo investimento na Bolsa de Valores, na estratégia fundamentalista Value Invest. Está concluindo a faculdade de Direito e, no momento, está fazendo o curso de Marketing Digital do Alex Vargas. Tudo isso a fim de te ajudar a ser um empreendedor de muito sucesso. Renatão, como a R2 entrou na sua vida? Bem, para você entender como que a R2 Estilo Laico entrou na minha vida, eu teria que voltar um pouquinho no tempo para você entender toda a cronologia da minha vida. Em 86, eu fiz um concurso e entrei para a Marinha como marinheiro. A minha carreira ela fluía bem, da forma que eu esperava, dentro das expectativas. Eu tive muito boas oportunidades de conhecer não só o Brasil, mas também outros países. Isso aconteceu assim de forma brilhante até o ano de 2005, quando então eu estava servindo na Amazônia. E aí, para você ter ideia, eu dormi um belo dia e acordei sem a minha visão. Aquilo para mim foi um choque. No primeiro momento você fica desesperado, você fica sem chão e você não sabe o que você vai fazer, porque afinal de contas, naquele primeiro momento ali você pensa que todos os seus sonhos foram interrompidos, que você não serve mais para nada e você no primeiro momento se vê sem expectativa de vida. E aí você tem que se achar de alguma forma. Nesse período, para mim, foi um período assim muito difícil, que você pensa que você tem muitos amigos, mas quando você está numa situação adversa, você vê quem são as pessoas que estão perto realmente de você. E naquele momento eu confesso que muitas pessoas que estavam próximas e que eu pensava que eram minhas amigas, elas simplesmente se afastaram. Você ainda era um bebê nessa época, não é, Renata? Eu nasci em 2005 e nesse período eu tinha apenas 6 meses de vida, então não sei muito bem como ocorreu,
A minha mãe que me contou a história dessa fase horrível, né? E a gente tinha apenas o apoio da família. Renato, qual foi o diagnóstico na época? Bem, o diagnóstico médico foi de que foi um glaucoma. E geralmente eles explicam que o glaucoma é uma doença que já é pré-existente, mas eu não sentia nada. Para mim, eu estava muito bem de saúde. Tanto que nessa época eu estava me preparando, que eu era praça e eu tinha a intenção de fazer concurso para oficial, um concurso interno, era meu sonho, era o que eu estava buscando naquele momento. E de repente vem essa situação difícil. E só para você ter ideia, eu tinha uma expectativa inicialmente de fazer esse concurso e eu estava naquele momento muito bem preparado. Eu entendo que as minhas possibilidades de ser um oficial, que era o que eu queria, eram bem reais. Eu tinha assim todas as condições. E o que que acontece? Por conta disso aí, tudo teve que ser interrompido. E aí a gente começa muitas das vezes a entender situações que acontecem na nossa vida e que no primeiro momento a gente não consegue identificar ou mensurar por que que aquilo está acontecendo. Mas a gente depois entende que algumas coisas acontecem e depois, lá na frente, você vai entender por que que aconteceu. Por exemplo, na época que eu era militar, nós fazíamos um trabalho de treinamento de guerra que consistia no seguinte, era você conhecer o seu navio às escuras, porque eu fui por muito tempo embarcado. E esse exercício era o seguinte, você era obrigado a conduzir o navio totalmente no escuro, simulando uma situação de guerra, que o navio foi atingido por uma bomba, por um torpedo, e você teria que conduzir o navio, navegando e flutuando. E como eu fazia parte lá do grupo das máquinas, eu tinha que fazer todas as manobras sem enxergar nada. E aí, o que que acontece? Lá na frente, depois eu verifiquei, que eu já vou adiantar, mas depois eu vou explicar para você com mais detalhes. Lá na frente da minha vida, isso foi muito importante para mim. E aí você vai entender depois, quando eu voltar a tocar nesse assunto. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que quando você está numa situação difícil, como eu já falei, as pessoas somem, e aí você fica perdido, como também já te falei, né? Só que você fica imaginando o que que você vai fazer da tua vida. E aí você começa a tentar se encontrar. Porque hoje eu costumo dizer que quando você se depara com um problema difícil, o que que acontece? Você tem que mensurar primeiramente o tamanho daquele problema para você entender o que está acontecendo, procurar um ponto de partida para você começar a reagir e você, na medida do possível, aceitar aquela situação. Porque eu entendo hoje que existem situações na vida que você procura com as suas mãos. Aquela situação que não é para você, às vezes um amigo, uma pessoa próxima te diz, olha, não vai por ali não. E aí você vai por aquele caminho, assumindo todos os riscos. E aí, depois que as coisas dão erradas, você pelo menos tem a consciência que você procurou aquilo para você. Mas existem situações na vida que você está tranquilo e de repente acontece uma coisa inesperada. Por exemplo, hoje, quem está livre de uma bala perdida, quem está livre de um maluco que saiu de uma festa embriagado, subiu numa calçada e te derrubou, te atropelou, é uma coisa inesperada que você não sabe
e você também não esperava aquilo. Então é um elemento surpresa e você tem que reagir. Mas o interessante que eu tenho que pontuar aqui nessa parte é que hoje eu entendo que, independentemente do problema que você está passando, é muito importante o tempo de reação, o tempo que você leva para você virar a chave e partir daquela situação adversa para você começar a visualizar um horizonte para você alcançar uma vitória. É o que o Marcelo, inclusive, gosta de falar muito, né? A palavra resiliência, que é a capacidade que você tem de você se reorganizar. É a capacidade que você tem de você voltar a um ponto inicial no qual você era feliz, você tinha os seus sonhos ainda ali palpáveis. E a resiliência é isso, é você ter essa capacidade de recuperação. E quando você acha que está tudo perdido, mas você começa a esboçar alguma reação, você começa a perceber que várias coisas na vida começam a conspirarem a seu favor. No meu caso, eu lá na Marinha, né? Eu entrei num processo de reforma e uma coisa interessante aconteceu. Eu estava, como eu falei para você, querendo fazer lá a tal prova oficial e acabou lá que no meu processo de reforma eu fui reformado da forma que eu gostaria de estar se eu estivesse na condição de ativo, ou seja, eu ganhei todos os proventos de oficial. E aí depois eu fiquei ainda, te confesso, assim meio chateado, porque eu não gostaria de conseguir essa posição dessa forma, né? Mas é que eu te falei, a gente não tem o controle, muitas das vezes, das coisas que acontecem na nossa vida. Mas enfim, a gente passou por essa fase aí e a gente foi buscar uma readaptação. Então, com muito esforço, com muito custo e com poucas ajudas, né? Eu gosto sempre de pontuar isso aí, porque nós temos que entender que a vitória é uma possibilidade real. Ela tem que acontecer e vai acontecer. Mas é muito importante, como eu já falei, a sua reação. É muito importante como você vai proceder. E aí você começa a perceber que conforme você vai reagindo, algumas pessoas vão chegando para te ajudar. Então eu tive ajuda na minha readaptação e aos poucos eu fui me readaptando assim, né, para poder sair na rua, para poder fazer minhas coisas assim com autonomia. Eu tive que buscar, porque na minha cabeça eu considerava a possibilidade de continuar vivendo, mas eu teria que viver dentro das minhas limitações, reconhecendo, mas eu teria que encontrar um modelo de vida para eu me desenvolver. E aí o tempo se transcorreu e o que acontece? Eu comecei a avançar nas minhas conquistas e eu cogitei a possibilidade de começar uma faculdade. E aí eu pensei comigo, não, eu vou tentar, mas eu quero passar primeiro por todos os processos de admissão, né, no curso superior, como todo mundo. E se em algum momento, em algum estágio, eu sentir que está muito além assim da minha capacidade, eu simplesmente desisto. Eu coloquei na minha cabeça que eu não gostaria de ser conduzido pelas mãos. Mas de que forma? As pessoas fazerem as coisas para mim além do necessário. Eu não sou uma pessoa orgulhosa, não. Eu aceito ajuda. As pessoas que me ajudam a atravessar a rua, as pessoas que me ajudam de alguma forma, eu costumo dizer que ajuda é sempre bem-vindo. A gente nunca consegue vencer
sozinho. A gente sempre tem ajuda de alguém. Só que essa ajuda, você não sabe de onde ela vem. As pessoas, às vezes, que você pensa que irão te ajudar, você cria uma expectativa e aí depois você percebe que a culpa é sua porque você gerou uma expectativa muito grande. Mas a pessoa também não te prometeu nada. A pessoa tem a responsabilidade dela, a pessoa tem a vida dela e muitas das vezes ela não tem o tempo disponível que você quer naquele momento que você precisa e a pessoa não pode te ajudar. Então, você vai descobrindo outros heróis da vida. Eu costumo até brincar. Dizem aí que Roberto Carlos tem 1 milhão de amigos, né, na música dele. Eu, hoje posso dizer que eu tenho 5 milhões. Cada pessoa que me ajuda no meio da rua para atravessar uma rua, para ler um boleto quando eu estou no banco e aí alguém peço para alguém ler um boleto para mim. E aí eu brinco, e nessa possibilidade sempre ocorre a oportunidade de estar conhecendo alguém novo, batendo um papo, e tem sido muito gratificante. Eu não vou dizer para você que é excelente você ficar sem enxergar, mas eu posso te dizer que com muita força de vontade, você consegue buscar uma readequação. Você não fica suspenso, se podemos colocar assim, na vida. Você encontra um espaço. E aí eu fiz o Enem e eu entrei na faculdade. Em 2017, entrei na faculdade, e na Faculdade Cândido Mendes, uma excelente instituição, mas eu entrei assim com muito orgulho porque eu consegui uma média no Enem que me deu um desconto bom na mensalidade, e para mim assim foi uma vitória muito grande, uma conquista. E aí quando você começa a viver a vida e as vitórias elas começam a vir, toda pequena vitória você vê aquilo com muito valor, você vê aquela pequena vitória com muita vitória. Renatão, e o que você acha do ambiente da faculdade? E a faculdade, o ambiente acadêmico, eu hoje entendo também que você não precisa ser um acadêmico, você não precisa ter uma profissão proeminente, mas eu entendo que seja lá o que você queira fazer, você tem que fazer bem feito, você tem que se destacar, você tem que fazer a diferença naquilo que você se compromete. E aí você vai ser uma autoridade naquela sua atividade. Então, hoje eu falo com meus amigos, converso aqui em casa. Não é uma academia, um diploma que vai te dar o sucesso almejado, né? O prestígio almejado. Existem outros valores. E aí você vai aprendendo isso na vida, você vai aprendendo a se superar. E hoje eu estou muito orgulhoso, porque eu já estou concluindo a faculdade. E dentro da faculdade, além de conhecer outras pessoas que me ajudam, eu, graças a Deus, posso dizer que é um ambiente de troca de ideias, né? Um ambiente acadêmico que te chama a um momento de reflexão, de você pensar. E eu, dentro lá do ambiente acadêmico, eu pude ter oportunidade assim de ter uma visão ampliada. E é isso que eu busco sempre, né? Em todas as atividades que eu faço, eu procuro ter uma visão ampliada. O que que eu posso melhorar? O que que eu posso tirar de bom disso aqui? O seu curso de finanças foi através dos seus relacionamentos na faculdade, né? Eu, através de um amigo, eu tive oportunidade de fazer um curso de coach financeiro. Aquilo ali para mim já foi algo assim super valoroso, porque eu te confesso que eu era muito mal educado financeiramente.
E aí eu comecei a ter uma visualização do que é a organização financeira, porque a gente acaba percebendo que a nossa vida é interligada, não é mesmo? Sim, Renato, a própria Roda da Vida, a ferramenta de coach, ela nos ajuda a entender essa conexão entre as áreas da nossa vida. Interligada como? É a sua vida social, a sua vida familiar. Quem tem o seu credo religioso, você tem que estar também bem com a sua mente. E você entende que quando um desses pilares aí, ele está meio capenga, você vê que toda a estrutura, você percebe que a estrutura ela tem uma tendência a ruir. E quando você tem um pouquinho mais de experiência de vida, hoje eu tenho 52 anos, você percebe que tudo tem que estar em equilíbrio. E o lado financeiro, a gente sabe que quando você está com os boletos atrasados, quando as contas vão chegar e você não sabe como você vai resolver aquilo. Aquilo ali é uma situação que te atrapalha de uma forma que você compromete as outras áreas da sua vida. Você compromete a tua casa, você compromete a tua escola, você compromete. Então é uma coisa muito importante. E aí, depois dessa questão de eu fazer essa desintoxicação financeira, que eu posso dizer que eu era um gastador nato, eu comecei a observar e buscar outras possibilidades para eu fazer uma renda extra, para eu ter um plano melhor de vida. É que eu te falei, a gente tem que estar sempre buscando novas formas de se aprimorar. E partindo desse princípio que eu estou te colocando, isso se aplica a qualquer nível de vida. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa boa, eu estou concluindo a minha faculdade, mas eu ainda tenho expectativas de melhorar. Eu tenho expectativas de novas conquistas. E nós sabemos que o dinheiro ele vai nos proporcionar essas condições. Então, a busca pelas finanças equilibradas, a busca por uma renda extra, é para você poder usufruir de tudo que o dinheiro pode te proporcionar para completar, né, os seus momentos felizes, tanto para você quanto para as pessoas que estão próximas e que você também ama. Renatão, o que que você viu no marketing digital? Eu vi no marketing digital a possibilidade de estar fazendo um trabalho diferente. Eu sempre busco, como eu te falei, novas conquistas, né? Novos trabalhos, novos desafios. E eu fiquei imaginando como que eu faria e quais seriam as pessoas que poderiam somar comigo aí nessa empreitada. E uma grata surpresa quando eu convidei a minha filha, Renata, ela já tem, de forma, né, amadora, a rede social dela e de repente eu comecei a observar que ela tem um público bom e ela tem um desenvolvimento bacana. E aí eu comecei a observar e visualizar uma oportunidade que eu poderia estar agregando aí para me ajudar. E como Deus é bom, eu reencontrei o Marcelo Medeiros. O Marcelo Medeiros, para você saber, ele é meu amigo de infância. Nós éramos meninos e nós crescemos juntos, mas você sabe que a vida ela
dar a direção, né, para cada um. E nós nos separamos. Depois de um longo tempo, nós nos reencontramos, né, o milagre das redes sociais que aproximam as pessoas. E a grata surpresa que eu tive é que o Marcelo também, ele estava com um projeto desenvolvendo com o seu filho também, o Marcelo Failaz. E foi só alegria, né? Nós nos identificávamos, né, como amigos de infância, e agora nós descobrimos que nós tínhamos, né, essa afinidade, né, de querer crescer, de querer fazer coisas novas. E aí o Marcelo falando comigo, né, do tempo que nós estivemos afastados, e falou um pouco da vida dele, e eu percebi que ele já tinha uma experiência, né, com vendas, com marketing, com coach. Eu falei assim, puxa vida, tudo que eu quero. E aí, depois de algumas conversas, né, houve essa proposta. O Marcelo foi uma pessoa que me incentivou muito nesse projeto, e ele me indicou o Alex Vargas. É um curso excelente de marketing digital, e eu prontamente aceitei, comprei o curso e comecei a desenvolver aqui com a minha filha Renata. Hoje nós estamos com uma estrutura boa, nós já estamos desenvolvendo o marketing digital e nós já estamos, né, começando a fazer as nossas vendas, e as coisas estão acontecendo e nós estamos muito satisfeitos com os resultados. E para mim está sendo maravilhoso. Por quê? Porque hoje, além dessas conquistas que eu já te falei, eu posso te dizer que eu tenho, né, usufruído dessa nova conquista, porque eu trabalho de casa, a gente organiza aqui o nosso tempo, a Renata organiza o tempo dela, e aí em algum momento do dia a gente se reúne, né, na comodidade aqui do nosso lar, e a gente consegue desenvolver um trabalho que está dando resultado excelente. Renato, o que você pode falar para as pessoas que estão nos ouvindo e que têm uma carreira e de repente perdeu a direção por algum motivo, ou para as pessoas que nem sabem a profissão que vão buscar e que estão desanimados nesse momento? Que as possibilidades existem, nada está perdido, e é só você ter fé e confiança que você consegue. Eu espero de verdade que esse meu depoimento possa te ajudar e possa te encorajar para que você também possa vencer assim como nós estamos vencendo. Chegamos ao final do primeiro bloco. Gostaria de agradecer a R2 Estilo Laico. Renatão, Renata, foi um prazer recebê-los. Pessoal, não deixe de acessar o site da R2 Estilo Laico, r2estilolaico.com. Com S mudo, hein? Eu gostaria, em nome da R2 Estilo Laico, agradecer a vocês, aí, né, Marcelo Medeiros, Marcelo Failaz, tal pai, tal filho, por essa oportunidade que vocês nos deram de nós estarmos aqui compartilhando com o público de vocês as nossas experiências. E nós cremos também que vocês fazem um trabalho muito relevante no momento que vocês prestam essas informações de empreendedorismo, que facilita muito a vida das pessoas, né? A gente crê que muitas pessoas precisam dessas informações, porque são justamente essas informações que vai dar aquele impulso que muitas pessoas precisam para terem um futuro diferenciado. E nós queremos agradecer a vocês, porque vocês prestam um serviço social muito relevante com o trabalho de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, gente. Muito obrigada. Coisas do marketing digital que normalmente não falam para você. Gerando conceito. Entendendo como descobrir a sua direção profissional com a âncora de carreira. Na década de 50,
Edgar Schein iniciou uma investigação sobre o início do planejamento de carreira. Ele discordava de alguns colegas de profissão que acreditavam que as pessoas definiam suas carreiras na adolescência. Schein acreditava que quando enfrentassem de fato o mercado de trabalho, definiriam suas carreiras. E para confirmar sua tese, ele acompanhou por 10 anos 44 alunos da Sloan School of Management e comprovou sua tese descobrindo que esses alunos, em função de suas características, tinham regiões de preferências profissionais. Ele passou a estudar isso mais profundamente durante as décadas de 70 e 80, acompanhando vários executivos, não somente americanos e europeus, como também asiáticos, e constatou que as pessoas tendem a permanecer em suas regiões de preferência profissional. Mesmo que nós não tenhamos consciência disso, temos a tendência a fazer coisas que tenham a ver conosco, mesmo sem ter um projeto de carreira consciente. Esse trabalho do Schein procura identificar categorias e regiões de preferência profissional, agrupando em 8 categorias. São elas: primeira, autonomia e independência; segunda, segurança e estabilidade; terceira, competência técnica funcional; quarta, competência gerencial geral; quinta, criatividade e empreendedorismo; sexta, serviço e dedicação a uma causa; sétima, desafio puro; oitava, estilo de vida. Conclusão: seja qual for a sua categoria e região de preferência profissional, o marketing digital é para todos. Exemplo: se você identificou como preferência autonomia, criatividade, desafio puro, você pode desenvolver na internet, seja qual for o seu nicho. Um outro exemplo é a competência gerência geral, serviço de dedicação a uma causa e estilo de vida. Em relação ao estilo de vida, o digital é um ambiente mais democrático. Um outro exemplo é a competência técnica e funcional, segurança e estabilidade. Apesar de todas as adversidades do ano de 2020, o ambiente digital foi um ambiente de mais segurança, estabilidade e crescimento. Agora que você já sabe identificar a sua carreira, vamos falar um pouquinho de habilidade. Marcelo, você poderia citar algumas habilidades e algumas que não são tão boas para o mercado e para a pessoa que está desenvolvendo ela? A primeira que eu posso citar são funções que a pessoa é substituída com muita facilidade. E a segunda são aquelas pessoas que fazem várias coisas, mas não fazem nenhuma coisa bem feita. Ser especialista é o melhor caminho? Em determinadas carreiras, sim. Há até casos de pessoas raras que conseguiram se aprofundar em mais de uma carreira. No caso do marketing digital, o melhor caminho em relação à carreira seria carreira em T. Mas o que seria carreira em T? A carreira em T seria especialista no vertical e generalista no horizontal. Ou seja, no vertical, nós podemos dar um exemplo de um médico, um engenheiro, um advogado. E no horizontal, são funções mais a nível comportamental que vai trazer uma eficiência para esse médico, para esse engenheiro, para esse advogado, principalmente para lidar com pessoas como liderança, o próprio empreendedorismo, a parte da comunicação e o marketing digital. E como seria a carreira em T para o profissional do marketing digital? Bom, nós já entendemos que a carreira em T, no vertical, é o especialista e que no horizontal são algumas funções que vai ajudar, que vai projetar, que vai dar melhor habilidade para que esse especialista possa ter a melhor relação, maior produtividade e efetividade com o mercado. Então, tomando como exemplo o social media, no vertical, como especialista, é ideal que ele tenha também funções como psicologia positiva, liderança, o próprio copyright, entendimento também de SEO. Isso tudo vai contribuir com a especialidade que ele tem como social media. Está começando agora os bastidores do marketing digital. Nos bastidores do marketing digital, nós falamos de pessoas, fatos, livros que fazem a diferença na nossa trajetória. E hoje a pessoa que tem sido referência para nós em relação à carreira
principalmente quando ele fez o canal Nerds Negócios, é o Peter Jordan. Peter Jordan é apresentador e criador de canais de sucesso, como o Ei Nerd e o Nerd de Negócios. Ele é um dos maiores produtores de conteúdo geek do Brasil, com mais de 11 milhões de inscritos, que contabiliza mais de 2 bilhões de visualizações. Além de ser o CEO da Petaction, empresa focada em inovação e entretenimento, que é responsável por vários sites famosos, como o Cifras.com e o Letras.com. O Teu Pai e Teu Filho Negócio na Internet tem o foco no comportamento, para ajudar na capacitação, bem-estar e empreendedorismo. O Peter Jordan fala que o marketing digital é um conceito abrangente que pode ser muito subjetivo para muita gente. O Nerd Negócio aborda esse assunto de forma clara e simples, para que qualquer um possa começar a carreira no empreendedorismo na internet. Com essa visão, o Peter Jordan certamente é o nosso modelo de carreira, o nosso benchmark. O interessante é que eu já acompanho o trabalho do Peter há mais de 6 anos, mesmo antes do Ei Nerd ser apresentado por ele. E a carreira do Peter foi evoluindo junto com a minha vida. Antigamente eu tinha interesse em filmes, desenhos, e hoje estou voltado para o empreendedorismo. Quando ele criou o canal Nerd de Negócios foi muito bom, porque eu pude apresentá-lo para o meu pai. Atualmente o Peter é uma referência para nós e certamente continuará agregando valor às nossas vidas. Marcelo, vamos falar aqui algumas frases que não é do Peter, mas nós conhecemos ele falando, ele divulgando. Qual a frase que você pode falar que você lembra dele? Empreendedorismo é a faculdade de fazer ficar rico. Isso é boa, hein? Isso é boa. Eu lembro uma outra também que diz assim: a internet é a rua mais movimentada do mundo. Quero ver se você lembra uma que ele usou para o Batman. Pro Batman, deixa eu pensar aqui. Não é o que eu sou por dentro, é o que eu faço que me define. E aquela que ele falou do Vegeta: você não é derrotado quando perde, mas sim quando desiste. Também tem a do Goku, né? Os limites só existem se você os deixar existir. Tá, vamos lá. Quero ver se você lembra dessa aí. Teve um vídeo que ele falou isso aí. Quando Elon Musk ele se tornou o homem mais rico do mundo, o que foi que ele falou? Well, back to work. Bem, de volta aos trabalhos. Jack it up. Lembrando que tem conteúdo postado toda sexta-feira nas principais plataformas digitais como YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcasts, entre outras. Até a próxima sexta!